Bom dia para todos. Olá, Ana Caroline. Bom dia. Olá, Bruna. Estou vendo a Bruna aqui. Como é que tá, Bruna? Crianças, eu quero concluir hoje o capítulo 6, que deu uma enroladazinha, né? Que bom, você está bem. Pedro Henrique, bom dia. Adriele, bom dia. Tá aí presente Tobias, Pedro Vitor, Evelyn, Bruna Lohane, o grande Tobias, Cíntia, Thaís, tudo bem, Thaís? Joana, Lia, Daniel. Então, sejam todos bem-vindos à aula de Química. Então, crianças, eu quero concluir hoje com vocês o capítulo 6. Professor, Fala, Bruna. eu perdi a última aula, não consegui assistir. E eu não consegui as fotos das páginas que o senhor passou. O senhor pode colocar no Google Sala de Aula? Vou colocar com a aula de hoje Não, o senhor não as páginas. colocou. O senhor também colocou as páginas. É porque eu não tenho um livro e eu precisava das fotos. Ah, sim, você quer as fotos, né? Aham. Tá, eu coloco. Vou colocar. Obrigada. Viu? Não se preocupe não, vou terminar a aula aqui, porque baixa a aula toda, né? E eu mando tudo lá no sala de aula. Ok? Então, crianças, bora lá, não perder tempo não, tá aí espelhado aí para vocês. A gente falou nas aulas passadas, Bruno, sobre temperatura máxima de vapor, temperatura e pressão máxima de vapor, que está relacionado aí com a natureza do elemento. Quando se trabalha especificamente com solvente puro, olá, Álvaro, o solvente puro ele vai ter uma temperatura, uma pressão máxima de vapor muito maior do que uma solução, né? Do que uma solução. A solução ela tem a presença de um soluto não volátil, e essa é uma das principais características que se classifica uma propriedade coligativa. A presença de um soluto não volátil, que vai modificar aí a chamada pressão máxima de vapor e especificamente a temperatura de ebulição de uma solução. Tá? Então, a gente tem que relacionar mais ou menos assim, quando, por exemplo, você precisar indicar quem tem maior ou menor pressão máxima de vapor. Dei exemplos na aula passada sobre a questão de roupas enxugar e a sombra, né, que demora um pouco mais pela questão de não ter tanta energia, né, calor, enfim, para poder exercer pressão. Mostramos também esse processo aí de o chamado equilíbrio entre o estado líquido e o estado de vapor, onde o estado de vapor no sistema fechado vai exercer a pressão sobre a superfície do líquido, fazendo com que ocorra o escape, ou seja, a evaporação. Então, especificamente, foi o que eu falei sobre pressão máxima de vapor. Vimos alguns gráficos e dei a dica para vocês sobre a identificação de quem tem maior ou menor pressão máxima de vapor está muito relacionado à proximidade da pressão. Então, quando você se depara com gráficos onde você precisa indicar substâncias puras ou mesmo misturas, você vai verificar a proximidade do eixo da pressão, que essa pressão vai indicar se está mais próximo do eixo da pressão, vai indicar especificamente para a gente que esse composto ele precisa de menor temperatura de ebulição para poder evaporar. É o que nós chamamos de compostos voláteis. Dei exemplos na aula passada sobre o éter, sobre o álcool e sobre a água. Falei desses solventes puros. Vi que o éter, como está mais próximo do eixo da pressão, ele vai evaporar primeiro. Consequentemente, quem evapora primeiro, quem tem a menor temperatura de ebulição, terá a maior pressão máxima de vapor. Nós sabemos que a água pura, ela ferve a 100 graus, então ela precisa de muita energia. Consequentemente, se precisa de muita energia, ela tem a menor pressão máxima de vapor em comparação com os demais. Então tem que ficar muito ligado com isso daí. Outra coisa que eu relembrei foi a questão da natureza desses solventes. Quanto mais forte for a sua interatividade, a sua interação entre as moléculas, mais energia eu vou gastar para poder fazer o rompimento, ou seja, para poder fazer com que ela saia do estado líquido para o estado de vapor. E, consequentemente, eu terei uma menor pressão máxima de vapor. Então, a água, ela possui, por exemplo, uma interação muito forte, que é justamente a ligação de hidrogênio. Então, quanto mais forte for a interação, mais energia eu terei que produzir, né? Terei que liberar mais energia para o sistema para fazer com que a água evapore, né? O exemplo que eu estou dando para vocês. Agora, o álcool, o éter, a interação deles é muito fraca. É a chamada ligações covalentes, ou seja, de polo induzido. Então, consequentemente,
eu não necessito de tanta energia assim. E, posteriormente, esses elementos com a natureza um pouco mais enfraquecida, com as suas ligações, possuem uma pressão máxima de vapor. Então, nós vamos levar em consideração sempre isso. O que vamos trabalhar hoje é as propriedades ditas, né? Que é a tonoscopia, briloscopia e crioscopia. Está faltando a osmose, né? Mas a osmose eu vou completar na próxima aula. É coisa rápida, essa parte de osmometria, que justamente vincula a osmose, que vocês conhecem melhor do que eu sobre isso. Com certeza já estudaram isso com o pessoal de ciências ou biologia, né? O processo de osmose. Para quem nunca ouviu falar da pressão osmótica, que é uma propriedade coligativa, ela é muito utilizada nas diálises ou hemodiálise, como nós conhecemos. São as pressões exercidas na superfície, né, para fazer aí a separação dos elementos, no caso, as impurezas no sangue. É o que acontece na hemodiálise. Então, é um procedimento químico, físico e químico, que é utilizado aí no cotidiano de pessoas que têm problemas renais. Outro exemplo dessa pressão osmótica é na dessalinização da água, que acontece muito no deserto, né, o pessoal ali do deserto, eles utilizam esse processo de dessalinizar, levam a água do mar para as lavouras e lá eles fazem esse processo de pressão osmótica para poder fazer essa relação de dessalinização, ok? Tá entrando aqui algumas pessoas, vamos lá, vamos para o que nos interessa, falar das propriedades coligativas em si, vou definir essas propriedades para vocês, ó, são propriedades observadas em uma solução, então aqui a gente pegou o soluto, né? Pegamos o solvente puro, fizemos aí uma solução, fizemos uma mistura. Então, ó, são propriedades observadas de uma solução quando comparadas com o solvente puro. Então, eu comparei. Estou fazendo a comparação da água e vou comparar a água com o sal, por exemplo. Então, eu vou ver essa relação, tá? Então, que depende apenas da quantidade do soluto. Então, esse soluto, ele tem que ter uma natureza que nós chamamos de natureza não volátil. Que é isso, professor? Que vem a ser esse não volátil. Ele não pode evaporar, né? Então, você vai adicionar o soluto, ele não pode evaporar. O processo é esse. Quando a gente adicionar esse soluto e a sua quantidade, veja que a quantidade vai interferir nessas propriedades, adicionou esse soluto, ele vai modificar, por exemplo, a pressão máxima de vapor. Se eu perguntar para vocês, quem que evapora primeiro? A água potável ou a água do mar? Vocês vão dizer para mim, professor, a água potável. Por quê? Porque a água potável ela tem muito menos partículas de soluto do que a água do mar, que tem várias partículas de sais. Além do NaCl, tem outros sais, tem sulfatos, tem cloretos, tem brometos, então tem outros sais na água do mar, fazendo com que modifique a sua pressão máxima de vapor, consequentemente, vai haver a maior necessidade de energia para poder fazer com que essa água do mar evapore. Então, a quantidade desse soluto adicionado vai interferir, sim, gente, nessas propriedades coligativas. Todas as três que nós iremos falar hoje, todas elas são interferidas nessa relação aí do soluto não volátil, ok? Então, vamos aí, ó, as propriedades coligativas são 4 que eu acabei de falar: tonoscopia, crioscopia, embolioscopia, osmometria. Parece nome de exame, né? Parece nome de exame, mas é o nosso cotidiano. Você já deve ter visto isso. Eu sempre dou esse exemplo: botou água para ferver, jogou o sal, de repente parou de borbulhar. Notaram isso? Vocês já notaram isso? Não é só com sal. Quem gosta de preparar aquele velho miojo, bota água para ferver, quando coloca o miojo, a água para de borbulhar. Porque quando eu coloco alguém, eu estou colocando um soluto. E esse soluto, esse alguém que eu coloquei para formar uma solução, ele interferiu, ele modificou. Ele modificou o quê? A temperatura máxima de vapor. Ele modifica a temperatura de ebulição. Para quem não sabe, os carros, eles necessitam de um soluto não volátil chamado etileno glicol. O etileno glicol, ele é colocado no radiador do carro. Você já deve ter visto o pai de vocês abrindo lá o capô e colocando um líquido rosinho, né? Pink, bem bonitinho, né? Então, aquele líquido rosinho ali, rosa ou azul, enfim, a cor não vai interferir, é justamente para impedir que a água evapore a 100 graus. Porque quando chegar nos 100 graus, a temperatura que a água vai evaporar, que eu igualei as pressões, outra coisa que eu preciso relembrar vocês, para que a água evapore, para que um soluto ou um solvente evapore, ele precisa igualar a pressão máxima de vapor da sua natureza
com a pressão do seu ambiente. Eu dei o exemplo na aula passada de São Paulo. Quando você vai ferver água lá em São Paulo, que é maior, né, na altura, na altitude em relação aqui a nós, que estamos ao nível do mar, nós não necessitamos de tanta energia assim. Lá a água ferve a 90 graus, só para vocês terem essa ideia. Por quê, professor? Porque quanto mais alto eu for, menos pressão eu tenho. Então é mais fácil de eu igualar a pressão da água, a pressão exercida na água, com a pressão ambiente. É mais fácil de igualar. Então não vou gastar tanta energia. Então lembre-se disso, gente. Pode ser questão de prova. Quanto mais alto você for, menos energia você vai ter para, por exemplo, pôr a água para ferver. Menos energia você vai necessitar. E se você subir mais alto ainda, vou diminuir cada vez mais a temperatura de ebulição. E aí está muito relacionado com a natureza de cada um desses solventes. Ok? Voltando aqui, a tonoscopia, a crioscopia, a bulioscopia, ninguém vai fazer esse exame, não se preocupe. Aqui são as quatro propriedades que nós vamos trabalhar nesse capítulo. Então, diretamente falando, vamos ver aqui a tonoscopia, ó. Tonoscopia, o que é a sua definição? É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor, tá vendo aqui, ó? Nós vamos diminuir a pressão máxima de vapor. Então, se ela é alta, né? Se ela é alta ou se ela é baixa, por exemplo, eu dei aqui o exemplo do éter, vou dar aqui o éter, ó. O éter, ele tem uma alta pressão máxima de vapor. Mas eu quero impedir que o éter evapore rapidamente. O que é que eu faço? Eu vou adicionar o éter, tá lá na minha embalagemzinha aqui, né? Uma garrafinha que tá assim meio feinha, mas tudo bem, vocês estão entendendo a ideia. E vou adicionar aqui ao éter um soluto. Esse soluto, ele vai modificar completamente isso daqui do éter, ó. Vai fazer com que o éter diminua a sua pressão máxima de vapor. E isso é a tonoscopia, gente. Veja só o exemplo aí embaixo, ó. Olha aqui que diz, né? A diminuição da pressão máxima de vapor de solvente provocada pela adição de um solvente, o quê? Não volátil. Ou seja, um solvente que não vai também evaporar. Eu preciso fazer a utilização desses elementos. Preciso utilizar esse artifício para fazer com que eu diminua ou então eu aumente, né? Essa pressão máxima de vapor. Não é só a questão de diminuir. Mas geralmente a tonoscopia está relacionada a isso. A diminuir essa pressão máxima de vapor. Então, veja, esse comparativo aqui vocês têm que ter em mente. Quanto maior a pressão máxima de vapor, inclusive quando vocês estiverem com essa aula aqui gravada, quiserem voltar isso daí, pode voltar. Grave essa coisa na mente de vocês. Quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor a temperatura de ebulição eu preciso. Menor. Ou seja, esse cara aqui evapora primeiro que a água, porque a pressão de vapor dele é alta. Então, eu não necessito de tanta energia. Porque para que um composto possa evaporar, isso vocês também têm que lembrar, eu tenho que igualar o quê? A pressão máxima de vapor desse solvente com a pressão da atmosfera, onde eu estou, né? No caso aqui, ao nível do mar, se eu conseguir igualar isso daí, então começa a evaporar. Quando você vê a água aqui evaporando, vocês estão vendo aqui do ladinho, ó. É porque justamente eu consegui igualar, né? Consegui fazer aí, igualar a pressão máxima desse composto que está aí sendo aquecido com a pressão ambiente, com a pressão de um ATM. Eu estou igualando ali. Então, mas como é que eu vou igualar, professor? Adicionando calor, que é o que vocês estão vendo aí. A água, eu preciso adicionar calor. Se eu não adicionar calor e deixar ali um copo com água, ele vai ficar por dias e dias e dias ali com aquele mesmo nível. Você não vai notar que o nível está baixando, mas ele está, vagarosamente. Então, eu posso acelerar essa igualdade. Como? Adicionando calor. Então, essa é a relação principal da questão tonoscópica, da pressão máxima de vapor. Então, não esquece. Quanto maior for a pressão máxima de vapor, menor a sua temperatura de ebulição. E quando eu faço o processo contrário, então a água, ela se enquadra nessa daqui de baixo, ó. Quanto menor for a pressão máxima de vapor, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, são duas coisinhas que vocês não podem esquecer jamais, relacionada aí ao processo, né, de propriedades coligativas. Vejamos exemplos aqui de baixo. Vocês notam que eu tenho aqui a água, né, a água pura. Tá aqui, ó, exemplos em água pura. Aí vocês veem que a temperatura de todos aqui é a mesma, né, ó, 30 graus. E vocês notam que eu tenho uma certa pressão. Aqui na água pura, eu tenho uma pressão de 4,2 kPa. É a unidade de pressão, tá? Depois vocês podem ver isso daí com o pessoal da física. Então, veja só. Nessa pressão de 4,2 kPa, eu consigo ver aqui o equilíbrio entre o estado líquido,
né, ó, o estado líquido e o estado de vapor nesse sistema fechado. Vocês conseguem ver aqui, ó, né, ó, eu tenho até uma certa quantidade, né, do estado de vapor aqui representando aí o processo de evaporação. É isso, entrou, igualei aí a pressão, né, e consigo fazer evaporação. Então, note que aqui eu estou pegando a água e eu adicionei alguém. Veja, esse alguém chama-se glicose. Então, essa glicose é o meu soluto. A glicose é o soluto, que tem uma formulazinha que não sei se vocês conhecem, mas é o C12H11. Não, C12 não, é a sacarose, é C6, perdão. C6H12O6, tá? Isso daqui é a chamada glicose, tá? Então, adicionei glicose aí. Outra coisa que eu preciso salientar a vocês notam que aqui eu tenho uma quantidade de mol, né, de glicose, 5 mol de glicose, que é a quantidade de matéria que eu tenho dela, e tenho 95 mol de água, que é a quantidade de matéria que eu tenho de água. O que é que vocês notaram depois que eu adicionei a glicose? Que houve uma diminuição aqui, ó, houve uma diminuição, né, do estado de vapor, e, consequentemente, diminuir quem? A pressão, tá vendo, ó? Ó a queda da pressão aqui, era 4,2, adicionei a glicose e notei que houve a menor quantidade de evaporação, de escape, não é isso? Então, foi sinal de que eu fiz o abaixamento aí da pressão máxima de vapor, ou seja, eu vou precisar de mais energia para que ela volte a evaporar com aquela intensidade que nós vimos no início. Do mesmo jeito acontece aqui com a sacarose, que também é um soluto não volátil, que tem aqui as suas quantidades molares que são iguais, vocês estão vendo aqui, ó, né? São iguais. E não há uma interferência tão grande assim. Por quê? Porque a natureza desse soluto, da glicose e da sacarose, é praticamente a mesma, tá? São moleculares. Então, veja só, a sacarose é isso daqui, C12H22O11. Isso daqui é sacarose. Isso daqui é o açúcar que você acabou de adoçar aí o seu achocolatado hoje, né? Então, notem que aqui também permaneceu constante a questão da sua pressão, que houve a sua diminuição, e esse fator de estar constante é justamente porque eu adicionei um soluto não volátil e fiz o abaixamento da pressão máxima de vapor aí da água, que a água é o solvente puro que eu fiz agora a solução. Tudo bem? Gente, eu estou correndo um pouquinho porque nosso tempo é curto, tá bom? Então, qualquer coisa me chame a atenção, tá? Lei de Raul, aí diretamente com a tonoscopia. A lei de Raul vai aparecer uma coisinha aqui, que já vai direta, que é o igual, tá? Ó. Essa lei de Raul, ela tem uma formulazinha que nós vamos trabalhar mais à frente, que é essa daqui, tá? Onde nós temos aqui a constante bulioscópica. Alguém perguntou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. E aí, grande Vinícius? Professor, quando se adiciona soluto na solução, fica mais fácil ou mais difícil de vaporizar a água? Mais difícil, Lia, tá? Então, você quer impedir que a água evapore. Então, você vai adicionar um soluto, que aí você vai baixar cada vez mais a temperatura, a pressão máxima de vapor. E se você tem uma pressão máxima de vapor diminuída, o que é que eu faço para evaporar? Tenho que aumentar o quê? A temperatura, né, não? Então, quando você adiciona o soluto, ele vai fazer o abaixamento, ele vai diminuir mais ainda a possibilidade da água evaporar. Tudo bem, Lia? Voltando aqui. Fórmulas que nós vamos usar daqui para mais para frente é essa daqui, ó, que é a constante tonoscópica, é um T, tá? Constante tonoscópica, e a molalidade. Molalidade é uma fórmulazinha que a gente já trabalhou anteriormente. Mas veja que a relação aqui, ó, é de, especificamente, o que nós chamamos de lei de Raul, que corresponde aí à pressão, né, que é justamente essa variação aqui, ó, onde vai ter pressão vezes a fração molar. E o que vem a ser a fração molar, professor? Fração molar é a relação, se eu estou falando de soluto, né? Então, vai ser o X2, onde nós temos o número de mol de soluto ou de solvente, dividido aqui pelas suas quantidades totais de matéria. Olha aqui eu estou colocando X2, porque vocês lembram que X2 é solvente, né? E quando a gente fala dessa questão de adicionar, a gente retrata muito o solvente, vocês estão vendo, inclusive, aqui, né? X solvente vezes a pressão desse solvente puro. Então, aqui está representado as possíveis unidades. Aqui é a fração molar, é aquele N2 que eu fiz ali, ó. N2, né? N1 mais N2, que é o N total. É a formulazinha de fração molar
que ela é um pouquinho antiga, né, tão utilizada, inclusive no nosso livro ela retrata essa fórmula como uma representação à parte, ela não tem um destaque, tá? Mas ela ainda é muito utilizada quando se trabalha, principalmente nessa parte de pressão. Para quem for trabalhar um dia com cálculo de umidade, né, precisa fazer um cálculo dessa fração molar. Mas vamos para o que interessa. Então, Raul fez essa relação aí, né, e fez os seus cálculos, obviamente, e temos aqui a definição dessa efeito tonoscópico, né? Efeito tonoscópico é justamente essa variaçãozinha que eu já mostrei para vocês. Que nessa variação, tá aqui a representação, onde nós temos a pressão do solvente puro, vai ser fornecido para vocês, obviamente, e a pressão da solução. Vocês vão ver lá no final do exemplo que eu vou dar aqui, o gráfico mostrando a curvazinha que representa o solvente puro e a curva que representa a solução. Você vai ver que houve um abaixamento a partir do momento, Lia, que foi adicionado aí um soluto não volátil. Adicionou um soluto não volátil, mexeu com toda a estrutura. Então, bora aqui. Vamos para um exemplo. Veja aí, ó, diminuição da pressão máxima de vapor é o principal fator quando se adiciona um soluto não volátil. Vejamos um exemplo. Tirei tudo isso aqui do nosso material, tá? Ó, comparar a pressão máxima de vapor da água com a de uma solução formada de 0,1 mol de etileno glicol. Esse etileno glicol que eu estou sublinhando aqui, ele passa a ser o soluto, tá? Ele passa a ser o soluto. É aquele que eu acabei de falar para vocês que é adicionado no radiador dos carros. Um soluto não eletrolítico, ó, o que vem a ser, professor? Soluto não eletrolítico e soluto eletrolítico. Bora ver isso daqui, vou colocar do lado. Quando vocês verem essa expressão eletrolítico é porque quando ocorrer a chamada separação, dissociação ou ionização, professor, eu tinha saído porque a internet caiu. Tudo bem, Carol, eu entendo, tá? Eu entendo, não se preocupe não. Falou de eletrolítico, é porque produz íons em meio aquoso. Vai produzir íons. Se quiser até anotar, anotem, tá? Exemplo, eu tenho esse soluto aqui, ó, o NaCl. Sal, por exemplo, o HCl, que é ácido, então eles produzem íons, né? Mas nós temos o não eletrolítico. Esse não eletrolítico aí, ele não vai produzir íons, né? Ele não produz íons. Então, geralmente, os não eletrolíticos, eles têm a natureza molecular. Então, não há produção de íons. Não produz o quê? Não produz íons, né? Então, um exemplo, a sacarose que nós vimos, né? Sacarose, a glicose, quem mais? A frutose. Então, coisas que vocês conhecem muito bem na biologia. Então, todos são moleculares. Então, esses moleculares não são capazes de conduzir corrente elétrica, não produzem íons, então eles são chamados de não eletrolíticos. No caso, aí, o etileno glicol, ele é molecular, então ele não vai produzir íon, né? Não produz carga, então é considerado não volátil, e ele tem aqui uma concentração de 0,9 mols numa temperatura de 20 graus. Dada a pressão máxima de vapor da água pura, a questão fez o favor de dar isso para a gente, ó. Lembrando que, gente, a 20 graus, tá? Ó. As temperaturas, quando elas se alteram, obviamente que vai alterar quem? A pressão, né? Lembre-se que temperatura e pressão são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, se você altera a temperatura, você vai alterar a pressão. Por isso que as questões, quando se trabalha com propriedade coligativa, elas especificam que tipo de temperatura nós estamos trabalhando, tá ok? Essa parte que eu escrevi aqui de lado, eu vou ter que apagar, porque vai aparecer algumas coisas aqui e vai atrapalhar a nossa visão, mas por enquanto eu não vou apagar, tá? Então, veja só, quando vocês se deparam com esse tipo de questão, lembrando, eu não vou cobrar cálculo de vocês agora, tá? Eu quero que vocês se atentem muito mais à questão conteudista, né? Porque a propriedade coligativa ela é muito conteudista. Dificilmente entra na parte quantitativa, que são os cálculos. Mas é bom que a gente conheça. É bom que a gente tenha a noção de que também se trabalha com cálculos aí, com essas propriedades. Então, veja só. Esse cálculo aqui específico, a gente inicia, o nosso primeiro passo é calcular a fração molar. De quem? Do solvente, né? Vou calcular a fração molar do solvente. Então, quem é o solvente? É a água, crianças. Quem é o solvente universal? Quem é? É a água, você já sabe disso. Disso vocês não podem esquecer. A questão forneceu para a gente a concentração desse solvente.
a concentração em mol, tá? Então tá aqui, ó, 0,9. Então o que é que eu tenho que fazer para fazer esse cálculo? Chegar aqui, eu vou pegar a concentração do soluto, que a questão deu pra gente, né, ó, que é de 0,1, mais a do solvente, que nós já conhecemos, que é de 0,9. Consequentemente, temos esse valor. Prosseguindo a questão, nós vamos lá para o cálculozinho de Raul, ó. Vamos aqui para o cálculozinho de Raul. Nós vamos calcular a pressão da solução com a fração molar do solvente e justamente a pressão desse solvente puro, né? No caso aí a água, e forneceu para a gente 17,54. Então, jogando no cálculo, eu calculei isso daqui, a fração molar, substituí aqui, ó. Multipliquei pela pressão que a questão nos fez um favor de nos dar, né? Nós não precisamos saber disso. Isso daí é um dado que a questão nos fornece. E encontramos esse valor aproximado de 15,79. Depois de feito isso, aí nós partimos para cá, ó, para ver a diferença, né? Ó. Vamos ver qual foi esse abaixamento, quanto de pressão abaixou, né? Quando houve aí esse abaixamento. Então, fazemos outro cálculo, por isso que eu preciso apagar ali do ladinho, ó. Eita, mas o nosso tempo corre demais, já são 8h26. Deixa eu ver aqui, pronto. Deixa eu apagar aqui rapidão. Veja que agora estou fazendo aí o cálculo do efeito tonoscópio. Quando eu adicionei o etileno glicol, houve esse abaixamento da pressão máxima de vapor. E aí, ó, eu vi que baixou aí, ó, nessa discrepância, né, nessa diferença, de 1,75 mmHg. Lembrando que a pressão é em ATM. Porém, a fins de cálculos, nós precisamos lembrar que 1 ATM, crianças, 1 atmosfera, corresponde a 760 mmHg. Trabalhamos isso em transformações de unidade. Então, vocês veem, inclusive, que a questão forneceu isso daqui para a gente, né? Ah, se tivesse ATM, professor, tinha algum problema? Negativo. Você faria também a diferença na pressão máxima de vapor. Professor, se fosse em quilopascal, teria alguma diferença? Também não. Você só não pode trabalhar com as unidades diferentes. Isso vocês não podem trabalhar. Isso nem a física, nem a química que diz, não, é a matemática. As unidades têm que ser as mesmas para poder fazer relações, inclusive alguns cancelamentos. Então, notem que nós temos essa variação de 1,75 mmHg, que foi quando a gente adicionou aí o etileno glicol ao solvente água. E produzimos esse gráfico aqui, ó. Essa variação que foi feita é justamente esse abaixamento que vocês estão vendo. Observe que esse gráfico que está em verde é do solvente puro, é água pura. Ela está aqui normalmente, numa temperatura de 20 graus, com essa pressão, né? Ó, aqui está vendo a pressão 17,54, que foi o que a questão nos deu, né? Como padrão. E quando ocorreu a adição do solvente, a adição do soluto não volátil, houve essa variação, houve esse abaixamento. Note que a temperatura continua a mesma. Só que modificou quem? A pressão, né? Houve aqui a queda, houve o abaixamento. Isso acontece porque nós fizemos a adição de um solvente, aliás, de um soluto, tá, gente? É de um soluto não volátil, ok? Agora eu consegui mostrar para vocês, em fator de cálculos, que esse abaixamento existe e que eu consigo calcular esse abaixamento, consigo ver essa variação. É justamente, eu tenho um gráfico aqui que representa o solvente puro, quando adiciono lá o soluto, aí ele baixa, produzindo um novo gráfico, e aqui, no meio, é a variação, né? É justamente a pressão do solvente puro e a pressão da solução, que a gente já conhece. Tudo bem? Vamos lá. As características de soluto, né, nas partículas, foi o que eu tinha iniciado já, falei para vocês de uma solução volátil não, volátil é pressão máxima de vapor. Eletrolítica e não eletrolítica. Então, elas correspondem a essas duas representações, onde eu vejo a questão de dissociação ou a questão de ionização. Então, veja só, o número de partículas de soluto dissolvidos na água está relacionado ao fato de o soluto sofrer ou não, né, dissociação ou ionização. Então, se ele sofre dissociação ou ionização, aí nós temos aí uma solução eletrolítica. Esses eletrolares, então, eles não produzem íons, né? Então, eu vou chamá-los de não eletrolíticos. Então, bora ver aqui. Veja
Veja aqui o exemplo. Veja o exemplo. Solutos como a glicose, que é o C6H12O6, e a sacarose, que eu já mostrei para vocês. São moleculares. Ou seja, eles não vão formar íons, eles não vão se aglomerar, eles não têm essa formação de íons. Vocês vão notar aqui, ó, que eu tenho uma quantidade de 1 mol da glicose e também tenho aqui de 1 mol da sacarose. Quando eu vou misturar eles com água, quando eu vou utilizar a água, tá? A água é quem é? A água é meu solvente. Eles, glicose e sacarose, são os solutos. Então, quando eu os adiciono, quando eu faço a mistura, quando eu produzo a solução, ela vai ter isso daqui, ó. Só que aquosa, vocês vão notar o seguinte, que não houve mudança, não houve separação, não houve a formação de positivo nem negativo. Então, quando isso acontecer, crianças, é porque essa solução que foi feita é uma solução molecular, ou seja, é uma solução não eletrolítica. Então, por exemplo, eu não vou precisar calcular fatores. Professor, que fator é esse? É o chamado fator de correção, porque íons, né, tanto de ácidos, bases ou sais, eles modificam a natureza da solução. E eu preciso corrigir isso daí. É o chamado fator de Van der Rohe. E nós vamos ver isso lá em osmose, quando eu estiver falando do capítulo 7. Então, concluindo aqui, vocês notam que ele não produz íons. Olha o meu produto, saiu aqui de sólido, reagiu com água, formou a solução e tem aqui o aquoso. Não confunda líquido com aquoso, tá? Esse aquoso é justamente, você já conhece isso, é a presença da água. Não está no estado líquido aqui a glicose, muito menos a sacarose. Estão aquosas. A água enfraqueceu a ligação. Anotem aí do ladinho, no caderno de vocês. Esse processo aqui de enfraquecimento das ligações de estruturas moleculares chama-se solvatação. Solvatação é justamente o enfraquecimento dessas ligações. Não há o rompimento especificamente, elas só ficam fracas, né? Elas não têm mais a tanta energia quanto elas estão no estado sólido, que é o chamado retículo cristalino. Então, é a chamada solvatação. Diferente do que nós vimos com os formadores de íons, como os sais, como as bases, como os ácidos, né? Especificamente aqui, vocês estão vendo que nós temos solutos que são sais. Nós temos aqui o cloreto de sódio, temos o cloreto de cálcio, temos o sulfato de alumínio. Uma coisa importante que vocês precisam sempre notar quando se deparam com soluções eletrolíticas, aqui são eletrolíticos, vão formar íons. É a quantidade, gente, a quantidade de íons produzidos. Quanto mais íons for produzidos, quanto mais íons vocês verem que produziram num processo de ionização ou dissociação, mais vai haver interferente na propriedade. Como assim? O professor tinha saído. Não, eu já tinha lido isso. É como assim, professor? Se eu quiser fazer com que a água demore a evaporar cada vez mais, eu vou ter que escolher um sal que vai produzir muito mais íons. Por exemplo, o sulfato de alumínio aí que vocês estão vendo. O sulfato de alumínio, se não me engano, ele vai produzir aí 4 íons. Não, 5 íons, né? 3 mais 2, 5. Ou seja, ele tem uma quantidade maior de partículas na estrutura. E essa quantidade vai diminuir cada vez mais a pressão máxima de vapor. Então, se você pegar a água do mar, o Oceano Atlântico, e vai pegar a água ali do Mar Morto, gente, a concentração do Mar Morto de sal é altíssima. Então, para essa água ferver, eu vou necessitar de uma temperatura muito maior do que a água convencional que nós temos aqui, né? Vai lá em Parnaíba, a mamãe pegava muito isso, trazendo uma garrafa PET, quando ia para as excursões, aquela coisa de farofeiro, né? Enfim, deixa para lá. Então, trazia a garrafinha, e essa garrafa com água, ela evapora muito mais rápido do que a do Mar Morto, que tem uma concentração de partículas maiores. Então, por isso que eu digo para vocês que as estruturas eletrolíticas, elas têm um interferente muito maior. Quanto mais íons eu tiver, mais interferente vai ser. Ou seja, não está só relacionado à tonoscopia, crianças. Não é só a pressão máxima de vapor, mas também a ebulioscopia, que é a temperatura de ebulição, e a crioscopia, que é a temperatura de congelamento. Quem nunca foi aqui para Nova York? Eu. Né? Lá no frio norte-americano, enfim, ali para aquele lado ali do norte, é muito frio. Então, vocês notam, inclusive, que as prefeituras de lá, eles têm o sistema, eles conhecem as propriedades coligativas e os seus funcionários,
em período de tempestade, de neve, né? Eles jogam sal na rua. Vocês sabiam disso? Eles jogam sal na rua. Por quê, professor? Para esse sal derreter o gelo. Ah, professor, então ele vai absorver calor? Vai haver retirada de calor? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. A Ana Carolina, sim. A Ana Carolina já deve ter ido para Nova York, que nem eu. Eu já fui para Nova York. Eu fui para Nova York lá no Maranhão. É bem pertinho aqui. Tá? É bom demais lá. Também neva, tem todo esse procedimento. Então, veja. Várias vezes, aí, ó, tá vendo? Quem pode, pode, né? Então, veja só. Eles adicionam o sal de cozinha ou cloreto de cálcio, enfim. Cada sal tem uma natureza diferente, obviamente. Então, eles jogam esse sal e fazem com que aquela neve derreta. Então, ali vai ter o quê? As pessoas não vão deslizar tanto, né? Os carros vão ter mais aderência e vão poder rodar normalmente. Só que, além do sal, eles jogam ou areia ou serragem para facilitar cada vez mais que não ocorra acidentes com pessoas escorregando na calçada, com os carros deslizando, enfim. É um processo, gente, de adição de quê? De um soluto no volátil. Você já deve ter visto isso nas festas. As pessoas enchem o freezer de refrigerante, de sucos, de cervejas, jogam um gelo por cima e depois faz o quê? Sal, né? Joga sal. 2, 3, 4, 5 minutos depois, aquele gelo derreteu. Derrete por quê? Porque nós diminuímos a temperatura de congelamento, crianças. Então, nós sabemos que a água, ela congela a 5 graus. Aliás, perdão, a 0 grau. Então, quando você adiciona o sal, isso daí é uma dica que eu posso dar e vocês conhecem, isso é muito comum. Adicionou o sal, a temperatura do ambiente vai diminuir cada vez mais. Aquela água, ela só vai voltar para o estado sólido numa temperatura muito menor. 5, menos 2, enfim. Quanto mais sal ou natureza de um sal eu adiciono, né, mais baixo vai ser a temperatura para que essa água volte a congelar. Então, isso tudo é uma interferência de um soluto. E olha que eu estou falando de crioscopia, tá? Crioscopia. Eu estou falando do gelo, né? Estou falando dessa relação. Então, voltando para cá, eu adiantei, aproveitei para adiantar, né? Veja aqui, quando eu faço a separação do NaCl, vocês notam que eu separei e produzi esse íon, Na, também está vendo aquoso, né? Porque eu adicionei aqui ao solvente e a água. E eu tenho apenas 1 mol de Cl, que é o íon cloro. Fazendo a somatória, eu tenho 2 mols aqui. Então, note que vai ter questões que vocês vão se deparar com atividades ou com concursos. Eles vão colocar os elementos, vão colocar os solutos e vão querer saber qual desses solutos vai interferir mais em uma dessas propriedades. Ou no abaixamento da pressão máxima de vapor, ou no aumento da temperatura de ebulição, ou mesmo no abaixamento da temperatura de congelamento. Então, a natureza desses solutos interfere sim, tá? Os moleculares não vão interferir nesse fator, porque a somatória deles é pouca, né? Não vai quebrar, não vai formar íon. Já aqui, os iônicos não, eles têm uma interferência maior. Então, veja bem aí que o cloreto de cálcio, ele produz 1 mol de cálcio e está produzindo 2 mols de cloro. Então, nós temos 3 íons aqui. Então, ele tem uma certa interferência em relação, por exemplo, ao cloreto de sódio. Já o sulfato de alumínio, note que nós temos 5 mols produzidos aqui no processo de dissociação, né? Separamos eles e fazemos essa relação. Vocês devem estar achando estranho. Onde é que eu estou achando aí esse 3, esse 2? Onde é que você está achando isso daí, professor? É como se eu pegasse esse daqui, ó, veja só. Vamos voltar lá para o 9º ano. A troca de cargas aqui é iminente, vocês sabem, vocês lembram disso, né? Veja, esse 3 que está aqui, ele veio daqui de cima, ó, mais 3. Esse 2 que está aqui embaixo, ele veio daqui de cima, menos 2. São as cargas dos elementos. Do elemento metal, que é o alumínio, e do sulfato, que é o SO4. Então, nós temos a forma molecular Al2SO3. Trocamos as cargas. Lembram disso? Espero que vocês lembrem. Então, veja, quando eu vou fazer a dissociação aqui, quanto é que eu tenho de sulfato aqui, crianças? Eu tenho 3, ó, tá vendo? Ó? Tá entre parênteses, não tá? Então, eu tenho 3 mols de sulfato. E aqui eu tenho 2 mols de alumínio. Por isso que ficou 2 mols de alumínio. Então, vocês têm que ter muita perícia nisso daqui. Mais 3 mols de SO4.
2 menos, obviamente, né? Então, ó, a quantidade de mol que eu vejo aqui é porque partiu da molécula, não é? Partiu da molécula. Então, tem que ficar muito ligado para você poder ver as contagens. Aqui, por exemplo, no cloreto de cálcio, eu tenho 2 mols de cloro e só tenho 1 de cálcio. Somei e tenho aí essa relação, ok? Deu para relembrar isso daí, não deu? Eu vou apagar aqui porque, infelizmente, eu preciso desse espaço. Então, vamos aqui. Deixa eu apagando, o professor apagando. Isso, vamos lá. Relação entre pressão de vapor e o número de partículas do soluto na solução. Então, você tem que estar lembrando sempre disso, ó. A adição de solutos não voláteis sempre provoca a diminuição da pressão máxima de vapor. No caso aí, o que nós vimos lá, né? PMV. O PMV aqui vai diminuir. Então, se ele diminui, para ele aumentar, eu preciso aumentar o quê? A temperatura de ebulição. Já trabalhamos sobre isso, tá? A mesma quantidade de partículas de soluto dissolvidas sempre resulta no mesmo valor da pressão de vapor. Então, se eu tenho aí a quantidade igual, né, ó, a glicose 1 mol, a sacarose 1 mol, então vai ter apenas 1 mol de partículas. Eles não separam, não é isso? Agora veja isso, eu tenho 2 mol de glicose e 1 mol de cloreto de sódio, vão gerar 2 mols. Por quê? Por que 2? Por que eu não contei, gente, com aqui diretamente com esse mol do cloreto de sódio gerado? É como se eu estivesse levando em consideração apenas 1 mol dele, né? E ele só tem 1 mol. Mas o que vai levar em consideração aqui é a quantidade, né? Ó, quem tem maior quantidade, se eu estou comparando, é a glicose. Em relação ao cloreto, só tem 1, né? Só tem 1 molzinho gerado aí, em relação aí às suas quantidades. Então, a quantidade vai interferir. E a quantidade tem que ser observada no processo de produção de soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Então, muito cuidado com isso daí, gente. Quanto maior o número de partículas, foi o que eu falei para vocês, menor será a pressão máxima de vapor. Então, se você tem 5 partículas, 5 mols, e a outra tem 2, obviamente o que tem 5 vai interferir muito mais. Vai diminuir cada vez mais a pressão máxima de vapor e, consequentemente, para ela voltar a evaporar, eu preciso aumentar cada vez mais a temperatura, não é isso? Para poder chegar nesse processo de evaporação. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo aí, ó. Qual solução aquosa apresenta maior pressão máxima de vapor? Então, você vai ver o seguinte, que a quantidade que eu tenho de mol de cada um é a mesma, tá vendo aqui, ó? 2 vezes 10 a menos 1 mol por litro. A concentração que eu tenho desse cara aqui, que é a nossa amiga sacarose. Aí a sacarose é o açúcar, né? É o açúcar. Então, aqui nós temos a sacarose. Só para fazer aqui o contraste. E esse outro sal aqui, que é o sulfato de amônio. Então, você tá vendo que eu tenho, por exemplo, 2 mols aqui de amônio, ó. Ó o 2 aqui, ó. Lembrando que esse 2 veio daqui de cima, né? Ó, 2 menos. Houve a troca de cargas, né? Então, veja aí, ó. Calcular o número de mol da partícula do soluto em cada solução. Então, como é que eu faço? Eu tenho que ver quantas partículas tem. Então, veja. A questão disso que é isso daqui pra gente, né? Ó, do sal. Não é isso? Deu isso daqui, essa concentração. Quando eu vou separar esse sal, veja que eu já coloquei os 2 mols dele, ó. Ó os 2 aqui, ó. Coloquei os 2 mols dele, mais 1 daqui, não é? Ó, 2 mols dele mais 1 daqui. Então, nós temos uma quantidade até considerável, não é isso? Ó? Ele quer saber essa quantidade. É como se estivesse pegando esse valor e multiplicasse aqui, multiplicasse pela concentração que a questão deu. Se é 2 vezes 10 a menos 2, eu tenho ali 2 mols, vai ser 2 vezes esse valor, não é? No caso, eu também não posso esquecer que eu tenho aqui a separação. Então, eu vou ter quantos íons aqui? Tenho 3 íons. Então, esses 3 íons, eu vou multiplicar pelo que eu já tenho, que é 2 vezes 10 a menos 2. Consequentemente, é onde surge esse 6, né? 3 vezes 2, 6. Vezes 10 a menos 2. Então, a quantidade é interferente. Então, continuando aqui. Identificar a solução com maior pressão máxima de vapor, sabendo que quanto maior for o número de partículas, menor será a pressão máxima de vapor, foi o que nós vimos. Então, a solução 1 apresenta maior pressão máxima de vapor, pois contém menor número de partículas. Então, veja aqui, ó, se eu for separar a solução 1, ela separa assim, C12H22O11, lá na presença da água, que nós já colocamos lá, né, ó, a água aqui, ó, então vai representar C12H22O11 aquoso, né? Aquoso. Então, aqui, ó,
Só houve a formação de um molzinho daqui. Não separou mais, só um molzinho. Então, consequentemente, a sacarose, ela vai evaporar primeiro do que o nosso amigo sulfato de amônio. Consequentemente, se ela evapora primeiro, é porque ela tem a maior pressão máxima de vapor. Nunca esqueçam disso. Se evaporou primeiro, porque tem maior pressão máxima de vapor. E, consequentemente, vai ter a menor temperatura de ebulição. Tudo bem? Já na ebulição, que é justamente o que eu falei, eu estudar a elevação da temperatura de ebulição, então eu vou elevar, se a água ferve a 100, eu vou querer que ela ferva a 300, 400, 500 graus, e isso só vai acontecer quando eu adiciono um soluto não volátil. Então, adicionei um soluto, veja que a temperatura muda, né, ó. Veja que eu tenho aqui a água, né, eu tenho a temperatura de ebulição aqui, ó, e quando houve a adição da glicose, que é o soluto, houve aí essa questão do aumento, né? Para ele voltar a ebulir, vai levar um pouco mais de tempo, né? Ó, vou precisar aumentar a temperatura. Você vê que aqui ocorre uma variação. Quando a gente fala de ebullioscopia, ela também tem uma formulazinha, tá? Ó, que é o delta TE, que é justamente a variação de temperatura de ebulição, que corresponde aqui a constante ebulioscópica vezes a molalidade. A forma praticamente a mesma que nós vimos lá na tonoscopia. Não vou utilizar cálculo, já falei para vocês. Isso é a relação de adicionar um soluto e aumentar aí a temperatura de ebulição. Tá? Eu estou elevando para impedir que a água ferva a temperatura normal dele, que é de 100 graus, por exemplo. Tá? O exemplo que eu estou dando é a água, por enquanto. Então, veja aqui, temos a temperatura, o foguinho, né? Só para dar aquela representada aí do calor. Então, o calor adicionou o sal, ou a glicose na água, ela para de ferver, já está com 100 graus, né? Então, ela vai voltar a ferver porque já tem uma certa temperatura. Mas se eu tivesse adicionado o açúcar antes, ele ia demorar muito mais a ferver a água do que a temperatura que eu já tinha anteriormente. Então, nesse processo aí, ó, a variação também acontece, não é isso? Então, do jeito que eu fiz a variação da pressão máxima de vapor, que nós vimos lá a variação, a pressão da solução menos a pressão do solvente puro, aqui também vai acontecer. Só que aqui é a temperatura de ebulição, né? Ó, nós utilizamos a temperatura de ebulição, que é justamente a variação da temperatura de ebulição. Aquela constante é dada para vocês, tá? É um valor que é fornecido, nós não precisamos saber isso daí. Então, tem um exemplo, ó. A elevação da temperatura de ebulição depende do número de partículas do soluto dissolvido. Assim, a adição de um mol de ureia, a ureia, ela é molecular, tá? A ureia é molecular. Um mol de glicose provoca uma elevação de 0,5 graus, não é isso? 0,52 graus. E na solução 1, né, um mol de cloreto de sódio tem o dobro de partículas elevadas. Por que tem o dobro? Porque aqui a nossa amiga ureia, ela é molecular. Então, se ela é molecular, ela só vai produzir o próprio elemento. Então, só vai ter um mol dele. Né? Já o cloreto de sódio tem 2 mols, que é o mol do íon sódio, o molzinho do íon sódio, mais um molzinho de quem? Do Cl-, porque eles são iônicos, eles são eletrolíticos. Então, aí vai ver uma interferência maior, né? Ela vai dobrar, né? Isso, eu tenho um, o outro é 2, então houve aí o dobro. Ou seja, eu tive que aumentar mais ainda a temperatura para que a água viesse a evaporar, tá ok? Então, a relação é disso daqui, né? Ó, um mol de glicose e um mol de ureia, por serem moleculares, né? Por serem aqui compostos moleculares, eles vão ter uma quantidade aqui que interfere em pouco em relação, por exemplo, ao que nós temos aqui de um mol, que eu inicio do NaCl, e noto que eu vou ter a quantidade de íons o dobro do que a relação de qualquer um desses outros moleculares. Tudo bem? Então, na ebulição, a temperatura não se mantém constante devido à evaporação do solvente, causando um aumento da concentração da solução e, consequentemente, um aumento na sua temperatura de ebulição. Trocando em miúdos, adicionou um soluto não volátil, ele vai aumentar a temperatura de ebulição. Tá? Vai haver um aumento da temperatura de ebulição. E, para concluir, a chamada crioscopia, né, que é a chamada, o abaixamento da temperatura de congelamento, né, ó, vou adicionar um soluto não volátil. Veja que o processo é o mesmo, né, ó, veja aqui, ó, a variaçãozinha, ele tem a formulazinha assim, ó, delta TC vai ser igual ao KC vezes a molaridade, vezes que quase não mudou nada, né?
Então, para eu não me alongar, vocês veem que a água ela vai congelar a 0 grau. Então, ó, quando eu adiciono a glicose, ela vai baixar mais. Ó. Então, eu vou precisar de mais energia para que a água volte, no caso aí, né? Ocorra aí o processo de congelamento. Então, estou diminuindo cada vez mais a possibilidade da água congelar. Né? Então, nós temos essa relação aí também com a adição de um soluto não volátil. Não esqueça, qual é a palavra-chave de propriedades coligativas? Adição de um soluto não volátil. Tudo bem? Falei rápido, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Crianças, vou disponibilizar essa aula para vocês, tá ok? Vejam, tá? Olhem a aula direito, vejam com calma, tá? Se vocês tiverem um tempinho. Vou colocar as fotos que você me pediu, Bruna, tá? Não se preocupe, vou colocar nas atividades. E dessa aula gravada, aproveitem tudo que eu coloco para vocês. Professor, quando adiciona um soluto não volátil, a temperatura de pressão diminui e a de ebulição aumenta, justamente. É o processo contrário, tá? Se ela é alta, ela baixa. Se ela é baixa, ela aumenta. Então, temos o processo inverso. Qual a tarefa de hoje? Carol, vou colocar na sala de aula, tá? Agora eu tô sem tempo, não posso agora te dizer, mas eu coloco na sala de aula tudo. As atividades de hoje e as que vocês, quem não fez, né, na passada, por um motivo, inclusive, que a Bruna me explicou. Tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem todos bem. Agora, Thiago Silva, o fera da literatura. Um abraço aí para todos. Até mais.